Oi, gente! Vira e mexe aparece aí por aí pela mídia a respeito da shigelose. Recentemente, tiveram algumas publicações falando a respeito de uma possível nova infecção sexualmente transmissível causada pela shigella, principalmente em homens que fazem sexo com homens. E aí já fica todo mundo, nossa, querendo saber, é novo, não é, o que é? Você já ouviu falar de shigella? Shigelose? Não tem nada novo, mas eu vou contar tudo aqui para vocês a respeito dessa bactéria que causa piriri, diarreia. É isso mesmo. Fica aqui comigo, eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. A shigella é uma bactéria, ela é um bacilo gram-negativo que causa infecção do nosso trato gastrointestinal. A gente pega ela como? A gente basicamente engole. A transmissão é fecal-oral. Então é isso mesmo. Aí todo mundo fica, ai, comi cocô. Na verdade, né, é exatamente isso mesmo. De alguma forma, alguém com a mão contaminada ou água contaminada, enfim, você ingeriu a shigella e ela vai descer lá para o seu trato gastrointestinal e vai causar uma diarreia bizarra. Antigamente era muito comum em crianças, idosos ou pessoas que tinham algum problema de imunidade, os imunossuprimidos. Mas de vez em quando a gente vê alguns surtos em homens que fazem sexo com homens por causa do sexo anal e ali propiciando aquela transmissão toda. O principal sintoma, como eu já falei, é diarreia, que geralmente, a maioria das vezes, é autolimitada. O que é isso? Ela tem duração ali de 5 a 7 dias e o próprio organismo consegue debelar a bactéria. Mas em casos mais graves, você pode ter muita diarreia com sangue, e aí vem a questão, né, de chamar ela de disenteria, algo mais grave que você precisa ser internado e precisa do uso de antibióticos. Além da diarreia, costuma-se ter uma dor muito grande aqui no estômago. Você pode ter febre, mal-estar, calafrios e a desidratação. Importante falar que esses sintomas todos acontecem muito rápido depois desse contato. 1 a 2 dias você já começa a passar mal. E também precisa de uma quantidade muito poucas bactérias para fazer um estrago muito grande. Então imagina, se você tá lá viajando num lugar super bacana e por acaso você bebeu alguma água contaminada, 1 a 2 dias depois você vai já começar o quadro e aí isso pode atrapalhar muito a sua viagem, porque 5 a 7 dias, imagina, às vezes você passa o restante da sua viagem inteira no banheiro lá cheio de piriri. Queria dar mais alguns exemplos de como você pode se infectar. A transmissão fecal-oral é bastante vago, né? Mas, por exemplo, como é muito comum em crianças, se você tem um filho que está com a diarreia pela shigella, se você troca a fralda e não higieniza a mão adequadamente, você pode passar para toda a sua família. Ou então, se tem alguém na creche do seu filho que está contaminado com shigella, e as pessoas não higienizam a mão adequadamente, isso pode ser rapidamente disseminado também. E o que? As crianças colocam muitos brinquedos na boca e aí isso pode facilitar surtos de diarreia por shigella em creches e tudo. A outra questão é a diarreia dos viajantes, que eu já falei para vocês. Cuidado com as bebidas. A água tem que ser muito confiável. Idealmente você tem que tomar só a água engarrafada direitinho, só que às vezes a gente esquece o quê? Do gelo. E aí vai tomar tipo, aquela caipirinha ou aquele suco gostoso no meio de uma praia, de algum lugar que você não sabe a procedência, e aí toma e se infecta. A outra questão, como eu já falei, é o caso de relação sexual que envolve ali a manipulação do ânus, não só o sexo, né, pênis, ânus. Mas às vezes você insere algum brinquedinho, coloca o dedo ou coloca a boca e aí você pode estar ingerindo essa shigella também. O que vale a pena lembrar é que você tem esse quadro de diarreia aí durante 7 dias, mas a gente ainda encontra
Shigella nas fezes e ali em toda essa região, às vezes por até um mês depois. Então, pensar que você fica ali sob risco. Aí você pode usar preservativo, essas coisas todas, mas não a contaminação não é só lá dentro do ânus, nas fezes, né? Toda a região ali, perigenital, perianal, pode estar contaminada. A infecção também não causa imunidade. Isso quer dizer que se você se infectou uma vez, você teve a Shigella, teve lá um piriri, depois, alguns meses, né, depois, se você entrar em contato de novo, você vai ter nova infecção e isso pode ficar ali propiciando a bactéria no ambiente, tudo. E aí, assim, o Marcelo até me fez uma pergunta bacana. Agora, quanto tempo essa bactéria fica no ambiente? Se não for higienizada, ela pode ficar bastante tempo. Mas vamos lembrar uma coisa, que a bactéria não pula do ambiente pra gente. A gente tem que trazer ela, engolir ela. Então, isso é rapidamente resolvido o quê? Se você higieniza sua mão. Obviamente que o ambiente também, principalmente o banheiro, né, de quem tá com quadro de piriri, não só pela Shigella isso, viu, gente? Mas como a gente está falando dela, deve ser higienizado normalmente, não precisa usar nenhum produto diferente. Mas depois que acabou de higienizar o banheiro, assim como a fralda da criança, você deve higienizar suas mãos. Porque se você ficou com algum restinho de Shigella, de fezes na sua mão e foi fazer comida, você pode infectar todo mundo que comeu aquela comida, causando surtos também. Então isso a gente fica pensando, né, caramba, quem está preparando a minha comida? Então sempre procurar restaurantes que a gente saiba, que a gente confie, porque se alguém está preparando essa comida e não higienizou a mão adequadamente, pode passar para todo mundo e aí todo mundo que comer aquela comida vai ter um quadro de diarreia. Antes de eu conhecer a Renata, eu não percebia a gravidade da coisa que era essa questão de lavar as mãos. Não só depois que você vai no banheiro, mas é porque quando você tem contato com alguma coisa, uma vez ela me explicou isso e ficou bem gravado. É como se você sujasse a mão de tinta e ficasse carimbando em todos os lugares. E aí, imagina, você vai no banheiro e esses restos nem sempre são visíveis. Nem sempre não, a maioria das vezes você não vê, porque se você vê vai ficar, né, aquela coisa ali, você vai higienizar, mas a maioria não vê. E alguns patógenos, como a Shigella, precisa de algo microscópico mesmo, muito pouquinho para fazer a disseminação. Então dá para fazer tipo um rodízio, né? Se você tem várias pessoas na família, um pega, aí depois passa para o outro, aí depois que esse que pegou melhora, o outro já passou para o outro, volta nesse que pega de novo. E se a gente não tem hábitos de higienização frequente das mãos, isso acaba aumentando a possibilidade, né? Pra gente ver que a questão da higienização das mãos, vem muito antes da Covid-19. Em relação a esse quadro de diarreia, é grave, não é? A gente tem que se preocupar? A maioria dos casos não é grave. Você vai ter aquela diarreia intensa, você vai ter que ficar em casa, se hidratando bastante, então hidratação via oral, com repouso, e você vai ficar bem. Então a maioria dos casos é autolimitado. Você nem precisa chegar a procurar um médico. Porém, sinais de alerta, principalmente diarreia com sangue, enterorragia, que é o nome médico para isso. Viu sangue nas fezes? É sempre importante, vale a pena ir procurar uma emergência. Se você não está conseguindo ingerir líquidos adequadamente, então bebe e vomita, ou enfim, está enjoado, não está conseguindo ingerir adequadamente a urina, começou a ficar escura, isso pode ser um sinal de início de desidratação e talvez você precise de hidratação na veia, aquele sorinho que fica correndo. E alguns casos mais graves, a gente tem que fazer uso de antibióticos, sim. Só que qual é o problema da Shigella? É o problema do mundo. Existem vários casos dessa bactéria que são resistentes aos antibióticos que normalmente a gente trata. E isso
tem sido mais frequente entre os homens que fazem sexo com homens. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E como que a gente sabe? O quadro clínico é diferente? Não, não é. A gente tem que fazer esse diagnóstico. Nos quadros mais graves, a gente vai fazer a cultura de fezes, ou hoje em dia tem um exame super bacana que a gente pode fazer com um pouquinho de fezes e ele dá, assim, ele faz um PCR, ele procura o PCR, que é como se fosse assim, o DNA de vários tipos de bactérias, vírus, parasitas, e aí demora assim umas 2 horinhas e já vem um resultado todo pronto e a gente consegue fazer o diagnóstico muito rápido de Shigella e outros quadros de diarreia. Qual é o problema desse exame? Ainda tem um custo bastante elevado, mas em casos graves é muito indicado porque a gente consegue dar aquele diagnóstico certeiro muito rápido, senão a cultura de fezes demora um pouquinho e tudo, a gente acaba tendo que fazer o tratamento empírico, que é o quê? Quando você faz antibióticos sem ter muita certeza do que é. Então esse diagnóstico de Shigella só pela diarreia, pelos sintomas, é muito difícil da gente dizer. Na verdade, não só pela Shigella, né? Existem vários outros micro-organismos que podem causar, na verdade, muito, né? Existe uma mortalidade infantil enorme ainda por conta de diarreia. Isso é muito triste, porque isso quer dizer que o sistema sanitário não é bom. Várias pessoas pelo mundo ainda não têm água potável e não têm direito a saneamento básico. Então, isso tudo também é fator de risco para a gente ter doença pela Shigella e por outros patógenos. Então agora eu posso ficar tranquilo se eu tiver um dinheirinho para gastar num exame desse. Quando o médico vier me falar que é virose, qualquer coisa que eu tenho, eu mando fazer um exame desse, tá tudo certo? Não é isso, né? Na verdade é tudo custo-efetividade. Você tem que ver, se eu tenho uma diarreia que em 24 horas eu fiquei bem, ou 24, 48 horas eu melhorei, eu sou jovem, não tenho nenhum fator de risco, você não precisa fazer esse exame porque não vai te acrescentar nada. Agora, se você é um idoso, se é uma criança muito pequena, se você tem alguma imunossupressão, você está com um quadro grave de diarreia, tem que ficar internado para fazer hidratação e tudo, é um exame que tem uma efetividade muito boa. As pessoas têm muita ansiedade para saber o seu diagnóstico, mas se são coisas autolimitadas, você não vai instituir nenhuma terapêutica para melhorar mais rápido, o exame passa a ser meio fútil, né? Então isso a gente tem que pensar muito. Vamos parar com o Medicaid aí. Autolimitadas. O que é isso? Já falei aqui, autolimitada é quando o próprio organismo resolve, o seu organismo resolve. Então você vai ter, por exemplo, diarreia 1, 2 dias, no terceiro dia não tem mais nada. E você ficou super bom e acabou. E a maioria dos quadros de Shigella vai ser assim também, um pouquinho mais, 5 a 7 dias. O que pode acontecer, isso eu já vi inclusive, é que às vezes aquela diarreia inicial passa, mas você ainda fica meio com um piriri ou umas fezes mais amolecidas, o seu trânsito intestinal fica um pouquinho alterado, às vezes 3, 4 meses depois. Você fica achando que ainda está infectado e na verdade não é. É só o seu organismo ainda tendo que se adaptar, tendo que se recompor a algum tipo de infecção. E como eu faço para não pegar Shigella? Na verdade, a prevenção de Shigellose é a mesma prevenção de todas as outras bactérias, vírus e protozoários que causam diarreia. Principal, higienização das mãos. Antes de comer, antes e depois de ir ao banheiro, antes de preparar alimentos. Isso é fundamental, já resolve muita coisa. A outra questão é ter certeza do tipo de água que você está ingerindo. Então, água contaminada, alimentos contaminados são grandes fontes de infecções gastrointestinais. Eu pensei agora sobre uma coisa que você me disse, de levar celular para o banheiro, porque as pessoas não têm costume, né? Não têm hábito de limpar o celular depois, né? E isso também seria um risco, não? A questão do celular realmente pode, mas o que a gente fala de não levar o celular para o banheiro é porque você não deve ficar lá sentado
mexendo no celular, isso pode aumentar o seu risco de ter hemorroidas. Você fica lá, fica naquela posição, fica forçando. O ideal é que você, vá no banheiro, faça o que você tem que fazer rapidinho, né? E não fique lá. Mas existe também a questão que você tá lá com o celular, vamos dizer que você fez o seu POPs, e aí se limpou e pegou no celular antes de higienizar a mão. Realmente ele pode ficar contaminado e aí você leva para o resto da casa e vai contaminando as superfícies todas, inclusive se contaminando ali tudo. Então o ideal é realmente, por conta das hemorroidas e por conta de uma possível contaminação, não leve o celular para o banheiro. E a questão da transmissão sexual, o ideal é que se você está com diarreia, que eu acho que é um pouquinho mais difícil, que você vai fazer sexo nesse momento, mas lembrar que no pós-diarreia, a Shigella ainda fica ali contaminando o ânus, região perianal, às vezes até os genitais, por até um mês, ou às vezes até um pouquinho mais depois da infecção. Mas, realmente, assim, se você tem uma relação estável com alguém em casa, é mais fácil de você saber, putz, está lá infectado, vamos esperar um pouquinho. Agora, se você não sabe tudo, não tem como você, olhando para a pessoa, saber se ela está com Shigella ou não. Então, o uso de preservativos, o ideal é que você tome um banho antes e depois das relações, tentar evitar, e aí, de novo, é difícil, né? A questão de você colocar o dedo ali, a língua ali, o pênis ali e depois colocar na boca e tudo, mas concordo que é bastante difícil lá no momento que tá tudo pegando fogo, você, nossa, vai parar para pensar o que tá acontecendo. Mas eu tô aqui para falar o ideal e você pensa aí como que você vai adequar na sua rotina diária. E é importante que, se você evoluiu com um quadro de diarreia, principalmente se tem sangue ou se você não está conseguindo ingerir líquido adequadamente, então sai mais do que entra, né? Tudo matemática, você tem que procurar um serviço de saúde, um médico e tudo para resolver a situação, porque senão você pode evoluir de forma mais grave, sim. Tem uma coisa que eu queria dizer aqui. Dá um azar danado se a pessoa está assistindo um vídeo desse e não se inscreve no canal, não deixa uma curtida, não deixa um comentário. Isso aí é complicado, não é? Então vamos lá, gente, me ajuda aqui, se inscreve no canal e faz um comentário. Você já teve piriri, não teve, já foi viajar e aí ficou lá de plantinha no vaso e perdeu a viagem. Vamos colocar aqui que a gente sempre ajuda as pessoas na questão da prevenção. A gente não quer que ninguém passe por algum perrengue que a gente já passou. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigada e até a próxima.